Boa tarde a todos, bem-vindos ao Centro Cultural Penedo da Saudade. Eu peço desculpa hoje pela minha voz, mas os pólenes zangaram-se comigo e, portanto, eu estou assim, com certeza que não é muito agradável ouvir a minha voz. Assim, vou tentar falar pouco, o que é muito complicado quando se tem ao nosso lado duas mulheres com o gabarito da Inês e da Cristina, que são duas mulheres não de peso físico, mas de um peso artístico e intelectual que passa por cima de qualquer suspeita. Portanto, aqui a convidada de hoje é a Inês Moura, artista plástica. Aqui é uma artista que tem exercido a sua arte em Portugal e também no Brasil, onde esteve 12 anos também como professora, não foi? Eu não vou, exatamente por causa da minha voz, não vou enumerar todas as coisas que ela fez, mas tenho que dizer que o salto na vida artística da Inês se deu quando ela ganhou o prémio Revelação, BES Revelação, que lhe permitiu ter o trabalho exposto em Serralves e a partir daí nunca mais parou. A Inês também, eu já tive a honra de a receber aqui numa residência artística, com a Rita Maria de Jazz. Aliás, é uma característica da Inês, é esta necessidade que ela tem de trabalhar em conjunto com outras artes, de completar e ser completada com outros saberes, com outras discussões de áreas diferentes, áreas artísticas diferentes, o que resulta sempre num trabalho excelente. E, portanto, quem quiser saber mais sobre a Inês, há muita coisa na internet sobre a Inês, não sei se sabem, podem ir lá ver, que é para me escusarem de continuar aqui a sujar-vos os ouvidos com a minha voz louca. Para falar com a Inês e para puxar aqui um bocadinho a conversa à Inês, temos Cristina Robalo Cordeiro, que é muito já subejamente conhecida também, ensaísta, escritora, investigadora, e mais não sei o quê. E ativista. Mas avó também eu sou. Portanto, e a Cristina foi com muito reconhecimento que eu lhe agradeço o facto dela ter aceitado logo, quando eu lhe falei, não quer vir fazer a mediação da Inês Moura? Vou com certeza. Pronto, portanto, foi ali logo um convite aceito na hora. Portanto, eu não vou falar muito mais, como podem perceber, não é? Que isto já está a falhar. E, portanto, vou deixar-vos com duas grandes mulheres, Inês Moura e Cristina Robalo Cordeiro. Espero que gostem da nossa conversa e que aproveitem da nossa conversa. E depois, espero também que sejam curiosos e que coloquem as vossas questões também, porque a Inês está aqui exatamente... Eu espero que a Inês, durante esta conversa, também descubra umas coisas, não é? Pronto, portanto, ela vem partilhar connosco o seu trabalho, a sua vida artística, os seus propósitos, os seus objetivos, e depois é só puxar-lhe pela língua. Muito obrigada Inês, obrigada Cristina. Obrigada por terem vindo. Não posso esquecer-me de dizer que este programa, Limites e Transgressões, faz parte da programação Convergente do Ano Zero. Obrigada pelo convite. Obrigada por terem aceitado também a nossa proposta de conversas e espero que não se estejam a sentir defraudados, porque, no meu entender, as conversas têm sido boas, muito boas. E a partir daqui, eu acho que continuarão a ser. Obrigada mais uma vez, obrigada por terem vindo. Obrigada também, Cristina. Imagino que vou completamente começar, não é? Fazer o arranjo da conversa. Muito obrigada pelo convite. Quero felicitar a ideia destas conversas, que vem do ano zero, e dizer, como a Cristina já disse, que é sempre um engano pensarmos que as coisas são muito fáceis, não é? Aceitamos sempre, imediatamente, espontaneamente, de boa vontade. É evidente que sim, lá estarei. Mas depois, na véspera, antevéspera, quando se começa a pensar, meu Deus, o que é que exatamente vamos fazer, a coisa complica-se sempre um bocadinho. Nunca é tão simples assim e
quer dizer que nos arrependamos, mas temos sempre assim um rebate. Conversar não é só trocar palavras banais, é também pensar um pouco no que se vai dizer. Tenho muito gosto em estar aqui com a Inês. Não vamos entrar em questões familiares, mas a Inês podia ser minha filha, vamos dizer assim. E é um pouco também essa relação que eu tenho com ela e, portanto, tenho muito gosto em estar aqui e em dialogar com a Inês, cujo trabalho conheço e por quem tenho apreço. E mais até do que apreço, já vamos depois moderar estas palavras ou transgredir estas palavras, porque o apreço é aquela coisa que é o grau zero, não é? E nós vamos passar para um grau superior, imagino eu, quando falarmos agora destes limites e transgressões. A primeira coisa que, só para iniciarmos, porque a Inês é que vai falar, a Inês é que é a oradora e ela é que vai transgredir. Eu estou aqui só para dar o pontapé inicial, de arranque e depois moderar um bocadinho, controlar um bocadinho e passar-vos a palavra. Eu venho da área da literatura, fundamentalmente da literatura. A Inês está nas artes plásticas e também já lá vamos ver o que é isso das artes plásticas, tendo em conta que ela lida com meios, modos, materiais tão diversos e muito diferentes daquilo que nós classicamente entendemos por artes plásticas. Mas eu venho da literatura e na literatura hoje é difícil falar de transgressão. O que é que se transgride hoje na literatura? Nada. Digamos que tudo é transgressão em literatura. Não é? Desde depois do romantismo, em que foram abolidas as regras, os modos, as convenções, os cânones, as fronteiras dos géneros, os temas, as temáticas a serem tratadas. O que é hoje transgredir em literatura? É muito difícil dizer o que é transgredir em literatura. Um romance não é um romance, hoje não é o que era, nos séculos clássicos, no século mesmo, no romance realista, como é evidente, a poesia, tudo o resto. Portanto, como é que nós podemos passar desta noção literária para as artes plásticas? O que é que se pode transgredir, digamos assim, hoje, em que a regra é a da transgressão? A regra é a da abolição das fronteiras, a da distribuição dos géneros, dos modos e, de certa maneira, também da recusa dos tabus. Portanto, a primeira questão pode ser essa. Não é? O que é que alguém como a Inês quer fazer da sua obra? Será que a transgressão é, para a Inês, um fim, um objetivo, ou um meio, uma forma de chegar a qualquer outra coisa, que pode ser a procura do absoluto, que pode ser pura e simplesmente a beleza, um desejo de chegar à beleza? O que é a transgressão? É um meio, é um fim, para chegar aonde? Para fazer o quê com isso? Podemos começar assim e depois a Inês vai falando e já vamos ver. Pode ser? Inês? Não vamos começar de uma forma nada fácil. É para isso que cá estamos. E como dizia a Cristina há pouco, que eu também vá daqui com coisas novas. Aliás, as notas já começaram. E bom, começo por agradecer à Cristina por ter-se aceito partilhar esta conversa, mas também não quero deixar de agradecer à casa, é muito bom voltar, e às pessoas que me indicaram para esta conversa, a Isabel Calado e o João Maria André, que também já lá iremos, porque eu acho que comecei a transgredir um bocadinho ali quase na alçada daquele senhor. Já lá vamos, que este percurso artístico já vai longo. E se eu retomasse 2014, ainda antes de outras transgressões, a Bonifratos também fez de mim o que eu sou. Portanto, lá iríamos. E agradeço, obviamente, à Bienal estar a promover tantos espaços de conversa e de encontro na cidade, que são realmente tão preciosos. Agradeço também aos presentes, a quem voltou, a quem aceitou convites. Obrigada. É muito bom, numa sexta-feira à tarde, estarmos aqui reunidos para tentar, de alguma forma, transgredirmos juntos também este tempo da pressa e do fazer.
transgredir. É engraçado como nós temos algumas palavras que tendemos sempre para associar ou positivamente ou negativamente, não é? E alguém que é um transgressor, hoje em dia, como estavas a dizer, se calhar é alguém que suscita curiosidade, não é? Pensa, transgressor porquê? Mas sabemos que se calhar a ideia de transgressão não era, à partida, algo que associávamos a algo positivo, não é? E, portanto, eu gosto de pensar em transgredir dessa forma positiva e comecei logo por escrever. Transgredir é surpreender. E surpreender-nos a nós e surpreender também a quem nos vê transgredir alguma coisa. E transgredir também pode ser passagem, não é? Porque, como falámos, como já foi aqui levemente enunciado, eu transito entre bastantes áreas. E eu acho que isso, de alguma forma, é uma transgressão. E porquê é que eu falo disso como uma transgressão? Porque eu mesma, enquanto artista plástica, já houve momentos, eu gosto até mais de dizer artista visual, artista que está mas já não sou também só visual, portanto também já transgredi esse território da visualidade, porque entretanto comecei a trabalhar com som, e entre outras questões. Mas eu penso que se calhar esta ideia de transgredir como uma ideia de passagem de fronteira e como uma ideia de passagem para algo que vai para lá daquilo que nós mesmos esperamos, já me assaltou muitas vezes. E eu lembro-me de pensar, mas será que eu posso ser realmente uma artista que não se foca, que não se dedica só a uma coisa? Porque nós hoje, sem dúvida, conhecemos vários artistas que transitam, não é? entre linguagens e que têm um corpo de trabalho que se pode expressar de diversas formas. Mas eu sei o quanto isto já me causou incómodo. Imaginar que, se calhar, o facto de não estar a aprimorar numa determinada linguagem artística podia não ser benéfico. E andei aqui às turras comigo mesma até estar em paz com esta ideia. E em paz com a ideia de sentir que realmente a minha forma de transgredir esses cânones, se calhar mais impostos numa faculdade de Belas Artes, porque vejam bem, eu fiz Belas Artes pintura e a única coisa que se calhar não faço é pintar. Nem nunca pintei nas Belas Artes. Mesmo quando tinha cadeiras de pintura, aquilo que eu andava a fazer era desenho. Ou andava a fazer, se calhar, até obviamente, não é necessidade nenhuma pintar sobre madeira ou pintar sobre cartão. Mas eu transgredia no sentido em que, quanto mais não fosse, não lhes apresentava as telas que eles esperavam. Não é? E acho que esta ideia de transgressão tem a ver também com uma ideia de nós procurarmos em nós o que é que não é confortável ou o que é que causa alguma espécie de agitação e de reflexão sobre a própria prática artística e tentar passar por ela. Nós transgredimos quando viemos aqui fazer uma residência artística, porque a Cristina está incomodada porque está um bocadinho rouca e acha que a voz dela não está pronto, como maestrina, se calhar tens aí essa questão, não é? Eu estava ao lado de uma cantora de jazz que eu considero fantástica e de repente me deu para cantar e eu pensava assim, vai ser transgredir todos os limites porque eu não venho dessa área, porque eu não sei cantar, porque eu não tenho a técnica, não é? Portanto, se calhar transgredir é também realmente surpreender-nos, já a pensar neste lado positivo da palavra, em que por nos colocarmos em situações que não são aquelas que são o nosso território mais familiar e por aceitarmos transgredir as fronteiras, como tu mesmo falavas da ideia de fronteiras, que está tão presente no meu trabalho, se calhar é isso que procuro cada vez mais cruzar-me com outros artistas, transgredir. No fundo, transgredir como passar além e ousar. É? Sim, ou seja, eu Usar o diferente. Usar o diferente. Eu tenho normalmente uma máxima que é, no dia em que eu não conseguir criar para mim mesma novos exercícios
é porque alguma coisa não está certa na minha prática. Eu não estou a dizer que eu não possa repetir coisas. Não é? Eu posso repetir coisas. Eu posso usar a mesma técnica ou a mesma linguagem mais do que uma vez. Mas eu sempre tive um bocadinho de comichão em relação àqueles artistas que têm uma receita e que a seguem, não é? E que ficam ali sempre um pouco mergulhados naquela ideia de, não, mas é isto que eu faço e vou fazendo assim. O João Queiroz, que é um excelente pintor, que eu conheci na altura da faculdade. Pronto, o João Queiroz é muito conhecido pelas suas grandes telas, não é, de paisagens. E ele dizia, não, mas aquilo que eu faço antes de chegar a uma grande tela é passar semanas mergulhado numa paisagem e dar-me exercícios novos para olhar para essa paisagem, que pode ser com um pequenino carvão, não é? Como pode ser desenhar com a pedra que encontro. E eu acho que isso também realmente é uma transgressão dessas coisas que à partida nos dizem que é o certo e que é errado num processo criativo. É curioso porque no início de um processo criativo há de haver qualquer coisa que tenha a ver com a imitação. Há de haver um princípio de imitação. Na escrita, por exemplo, eu posso dizer, eu vou começar a escrever, nunca escrevi, vou escrever um romance à la Balzac. Vou fazer como o Balzac, vou pegar na receita, não é que... Enfim, vamos falar da receita, tu falaste da receita. Para dar um princípio de imitação, que pode ser imitação da beleza, que pode ser imitação de um estilo, de um género, de uma palavra, de uma forma, etc. E depois, a partir do momento, e isto é muito interessante, a partir do momento em que nós aprendemos a escrever, em que passamos a ter alguma autonomia naquilo que fazemos ao escrever, então nós criamos o nosso próprio estilo. E ao criar o nosso estilo, nós entramos numa espiral de imitação de nós próprios. E isso é muito complicado. Eu estou a escrever à la Cristina. Eu adquiri um género, adquiri um modo de fazer e a minha produção agora vai ser uma espécie de imitação de mim. E se eu saio fora dessa imitação de mim, eu perco o pé. Eu já não sei se estou na tal perfeição que procurava quando imitava o Balzac. Estou a usar... Sim, claro. Enfim, imitar Balzac, não sei bem se seria verdadeiramente o objetivo. Para entender. E, portanto, essa questão também da imitação do outro e da imitação de si, e depois da passagem dessa imitação para a diferença, para a transgressão, é qualquer coisa que pode ser interessante também para um artista. Como é que sentes isso? Olha, sinto isso de uma forma muito presente, porque eu acho que há uma coisa fundamental e que eu tenho frisado muito. Eu tenho tido a oportunidade de fazer várias visitas guiadas à exposição que tenho neste momento na Casa Museu Bissaio Barreto. E como durante o tempo que estive fora, estive muitos anos a dar aulas, estive muitos anos. O que é isto ao pé da Cristina? Mas pronto. Sim, Ok. Ou do João, ou de outras pessoas que dedicam a sua... Mas tive um momento que eu considero longo da minha vida. Eu estive 12 anos no Brasil, dos quais 8 foram a dar aulas. E portanto, tenho tido a possibilidade de fazer algumas visitas aos alunos do TUMO. Não só alunos do TUMO, fiz ao mestrado de curadoria da Universidade de Coimbra, mas pronto, os alunos do TUMO. E a coisa que eu mais quis frisar nessa visita não era sequer a ideia de ter uma prática ou um estilo próprio, não é? Porque isso lá chegarão. Eles eram todos alunos com interesse em fotografia. Mas era a ideia da importância de se ter uma vasta cultura visual. Um artista que não tenha cultura visual é um artista que vai realmente nem sequer compreender o que está a fazer ou que poderá ter uma predominância ao estilo não é? E então a ideia da cultura visual é fundamental, porque nós muitas vezes fazemos, e essa cultura até está impregnada. Eu até posso estar a tirar uma fotografia que depois me remete a um quadro do Caravaggio, que eu tenho alguns exemplos disso agora, por causa da forma como trabalha a luz na fotografia, ou em que há um corpo que está a descer as escadas que me lembra o Duchamp, ou que me lembra a Emma, do Gerhard Richard. As referências estão lá.
não é? Mas eu não estou a fazer à maneira de... Agora, eu sou incapaz de olhar para aquilo e não o reconhecer. Ou até, num momento de mais educativo, não é? Deixar de falar disso. Porque eu acho que também é fundamental compreender que nós somos essa amálgama de coisas que estão cá dentro. E que nós não estamos a ver o mundo sempre, única e exclusivamente, por aquilo que somos. Porque somos tantas coisas e tantas pessoas, não é? Que é inevitável isso acontecer. Agora, concordo contigo que, inicialmente, nós tendemos a tentar procurar alguma coisa que possa ser mais parecida com aquilo que queremos fazer ou não. Mas eu tenho um exemplo em relação a isso que me ficou. Pronto, eu nasci em Coimbra e, apesar de ter tido uma sorte muito grande, falei disto no outro dia no workshop da Bienal, mas pronto, tenho uma sorte muito grande porque eu tenho pais que me apoiaram muito em querer ser artista. E eu acho que isso é realmente algo de excepcional, porque nunca teve aquela coisa, mas o que é que tu vais fazer, minha filha? O que é que vai ser a tua profissão? Não. Tipo, ok, força. E portanto, não só havia livros de arte em casa, como íamos ao teatro, íamos ver exposições, íamos ver concertos, cinema, tudo isso. Mas, como estávamos em Coimbra, íamos maioritariamente ao Porto. De vez em quando íamos ao Porto, a Serralves. E em Coimbra, quem reside aqui sabe, nós não temos. Agora as coisas estão a mudar, mas 25, 30 anos atrás, Coimbra não era uma cidade muito agitada no que toca exposições e conversas e por aí fora. E então nós íamos ao Porto de vez em quando, só que eu fui estudar para Lisboa. E digo isto sem vergonha, porque tive professoras e professores excepcionais na Brutero, que me deram algumas das referências, mas principalmente o lado mais prático do fazer, não é? Não sinto que tenha trazido as aulas de História da Arte, as aulas de Teoria do Design, mas não sinto que tenha um leque gigante de referências dessa época. Tenho mais um lado prático até de experimentação. Mas chego a Lisboa e dizem-me que aquilo que eu queria fazer nas disciplinas tal era muito semelhante ao que a Helena Almeida fazia. E eu confesso que aos 20 anos o nome da Helena Almeida não era um nome que ressoava em mim aquilo que ressoa hoje. Hoje é uma das maiores referências que eu tenho, por muitas e muitas questões, mas na altura não era. E eu senti uma certa vergonha até, porque diziam, mas como é que tu não viste a grande retrospectiva que a Gulbenkian fez? E eu pensei, não vi porque não moro em Lisboa, porque Lisboa não é a 2 passos, por tantas e tantas questões. Agora, estou a falar disto porquê? Estou a falar disto porque eu acho que realmente é importante nós termos esta noção de que há artistas que vamos ver que nos vão influenciar, às vezes sem até mesmo sabermos. Não é? E depois o que é que temos que fazer? Mergulhar a fundo no trabalho deles. Não é? Ir ver aquilo que está disponível, ir aos arquivos, tentar saber mais. Estão vivos, não estão vivos, acompanhar, talvez até tentar conhecer e entrevistar. Quer dizer, depois as possibilidades são enormes. Não é? Mas acho que é muito importante ter esta noção de que realmente a arte é uma coisa contínua. E, portanto, ninguém está aqui a fazer nada de puramente novo. A grande questão é fazer sempre autenticamente e honestamente. Aquilo que leva um artista a querer explorar uma determinada técnica ou um elemento não é certamente o que leva o outro a fazer a mesma coisa. Portanto, eu sinto que é isto que para mim é importante. Eu posso dar o exemplo mais uma vez, da Helena Almeida. Aquilo que levava a Helena Almeida a fazer determinadas fotografias não é aquilo que me leva a mim a fazer determinadas fotografias, por mais que as pessoas olhem para aquelas arquiteturas que eu construo através da sombra, através da presença do corpo, do movimento, e se lembrem dela, não é? Mas depois também nos cabe a nós ler. Diz-me. Posso me perguntar? Sim. Acho que sim. Só a propósito disto, ligando, quer dizer, no fundo, está aqui a usar-se a palavra transversão, como podia estar a usar outras. E eu, desde o princípio deste ciclo, tenho muita gente ligada à criatividade, não é? Que realmente também tive uma certa dificuldade
si é uma transgressão. Pronto. Mas acho interessante o que vocês estão a dizer sobre esta remissão, o reconhecimento e até a exploração depois a fundo do conhecimento e tal. Daquilo que são as nossas referências conscientes ou inconscientes, quer dizer, quando são inconscientes não são. Não é? Tu aos 20 anos, ou quando é nessa idade, realmente ainda não existia para ti, portanto o que tu fazias era ter. E eu também tendo a pensar muito o trabalho artístico como alguma coisa que se pode, de algum modo, dispensar, digamos, na voz certa, não é? De ser obrigado a estar constantemente a perceber e a conhecer e a apontar para quem foram os pontos inspiradores, os referenciais, tal. Porque, se assim não é, nós transformamos o trabalho criativo, desculpem agora, no trabalho académico. Hoje em dia está neste ponto, eu vou confessar, eu deixei de escrever artigos científicos. Porque já não aguento cada 2 linhas ter que estar a remeter. Quer dizer, nós chegamos a uma determinada idade. É evidente que não sabemos nada de novo, provavelmente. Mas essa é essa questão também que estás a dizer, a maneira como a gente articula, como a gente se apodera, como a gente expressa por aí fora, não é? Mas esta imposição, esta pressão, esta loucura, vou dizer, não é? De não se poder escrever nada espontaneamente, isto estou a dizer espontaneamente, não é correr, mas é da nossa cabeça, é verdadeiramente desgastante e até um pouco, como é que eu ia dizer, desrespeituosa do autor, não é? Com esta coisa, digamos, do respeito ao autor de referência, e os artigos científicos são acumulados de citações e informações e tal. Ora, a arte é outro campo. Não é? E agora, a propósito, enfim, quando eu pensei em dizer alguma coisa, já era desse ponto, que era a tua experiência no Brasil, na Évrios. Porque, por causa da questão de onde é que vem a nossa, digamos, o nosso impulso e a nossa ideia e o nosso gesto e a nossa ação para fazermos alguma coisa que em nós é nova. Naquele momento é nova, não é? Sim. Vem certamente de dentro de nós e do nosso percurso e das referências e de tudo. Mas no teu caso concreto, tu estiveste a trabalhar com crianças. Para além de outros mais velhos, não é? Sim. E eu perguntei agora quando mencionaste essa experiência, se isso não é também, quer dizer, se essa possibilidade de trabalhar com crianças não é um ambiente muito favorável e muito interessante para tu seres estimulado por coisas novas. Não é? Novas no sentido que uma criança, de facto, surpreende-nos muitas vezes com muito mais facilidade, desculpem dizer, do que um adulto. Não é verdade? Sim, e revela-nos o mundo de outra forma. Pois, exatamente. Então, desculpa ter metido, mas como isto é uma coisa tipo... Não, aliás, eu estou a ouvir a Inês e estou sempre cheio de vontade de interromper e vão surgindo questões e depois não os coloco porque... Onde é que está o timer? Mas tem toda a razão e Inês, deixa-me só fazer aqui um parênteses. Eu não posso ter mais prazer em ouvir o que disse do que aquele que, sinceramente, subscrevo, e mais do que subscrevo, é uma grande felicidade ouvir alguém à minha frente dizer uma coisa dessas, porque o meu percurso académico está para trás de mim, e também neste momento recuso absolutamente fazer um artigo onde tenha que pôr entre parênteses o nome das pontos, da data, a vírgula, mas recuso, quer dizer, só se de facto tiver enlouquecido de novo. Só se houver aqui qualquer coisa que não esteja a funcionar bem, não é? Só como uma pistola, porque há de facto uma imposição, enfim, com a qual nós neste momento lidamos mal e que quebra a criatividade, quebra, há bocadinho disso, pensar com a nossa cabeça, mas também com o nosso coração e também com o nosso corpo, quer dizer, não é? Quer dizer, pensar totalmente com aquilo que somos, corpo, alma, espírito, e não apenas com uma inteligência que foi a nossa, com a racionalidade
de uma aprendizagem, de um saber, não é? Quer dizer, ultrapassar. E isso acho... Gostei muito, aplaudo. Foi para ser oportuno relativamente ao tópico que estava a dizer, mas eu não vou interromper mais. E justamente a Inês estava a falar da sua experiência, eu tinha pensado que poderia ser um tema agora, a sua experiência de ensino, porque o que é que se ensina? O que é que se ensina? Não é? O que é que se ensina em artes? O que é que se ensina hoje? Que a regra, o cânon, tem que ser transgressão, tem que ser transgredidos, não existem como existiam antes. O que é que se ensina para além de uma liberdade interpretativa, naturalmente, não é? E sobretudo aos jovens, às crianças, e como é que se recupera a criatividade, esse poder de surpreendimento, porque de facto tem razão quando diz que a criação é transgressão, tem que ser, é sempre transgressão. Eu, enfim, durante muitos anos falei daquilo, gostava de falar daquilo que chamava a literatura radical. A literatura é radical, porque se não for radical não é literatura. Né? E a radicalidade da literatura é o facto dela ser sempre transgressiva, quer dizer, em relação a si própria. É o facto de nos trazer algo de novo, de nos ajudar a compreender, mas surpreendendo-nos, não é? E de facto, essa radicalidade, como é que se ensina essa radicalidade? Ou não se deve ensinar, quer dizer... Deve. Mas então, ok, vou responder a isso porque acho que é um viés extremamente interessante e se calhar algumas pessoas têm mais facilidade em aceder a mim como artista e menos facilidade como educadora, e eu acho que isso é algo tão importante para mim que se calhar até gosto de ir por aí também. Mas dizer uma coisa em relação ao que tu pontuaste, Isabel, e que foi uma transgressão, agora neste contexto percebo claramente que foi, e foi bem recebida, felizmente. Quando eu há pouco falava da ideia de ter essa noção toda da cultura e do que já cá está, mas não deixar a autenticidade de parte, não é? Que é o corpo, a alma e o espírito que estás a falar. Eu quando escrevi, eu fiz a minha tese de mestrado no Brasil, na Universidade Federal Paulista, e a minha tese chama-se Entre Portugal e Brasil, um percurso artístico em construção. E é uma tese onde eu quis abordar como é que essa experiência de estar desterritorializada estava, vou usar uma palavra forte, mas sim, a afetar, não é? A moldar a minha criação artística. E quando, depois da parte das aulas, depois dos workshops todos, chega o momento de escrever, eu começo a escrever a tese e digo, esta tese tem que ser escrita na primeira pessoa. Tem que ser escrita, porque como é que eu vou estar a narrar uma experiência que é autobiográfica e não estar a falar eu da tese? É impossível. Mas foi, obviamente, uma conversa, uma reunião com a minha orientadora, que imediatamente me diz, eu não sei se isso vai ser bem aceite, não é? Mas que eu lhe digo, olha, Rosângela, então, por favor, e tenho uma relação, e acho que isso também é interessante dizer, porque as relações professores-alunos, e isso é uma das coisas que eu acho mais interessante e que eu tento ensinar, que é o respeito é uma coisa muito mais bonita e muito mais prática do que só respeitar a posição da outra pessoa, não é? E, portanto, eu sinto que no Brasil tive uma experiência académica extremamente rica, e digo isto, já o referi muitas vezes, eu senti desde o início que os meus professores me tratavam como pares, apesar de claramente compreender que eu poderia não ter tanta experiência, não é? Artística ou o que é que seja, mesmo de vida, ok? Mas tratavam-me como pares, como futura artista, tal e qual como eu. Não era nem futura, já és artista, não é? E aqui eu sentia muitas vezes que aquilo que me estavam a dizer era, mas quem é que tu achas que és para expressar alguma coisa quando tu ainda estás aqui no primeiro, no segundo ou no terceiro ano? O que é que isso invalida da autenticidade do que se está a fazer, não é? Portanto, o que é que se ensina? Ensina-se a escutar, essencialmente. Ensina-se a escutar, ensina-se a olhar, ensina-se... E eu nem gosto muito da palavra ensina-se, porque, como a Isabel referiu, pronto, eu trabalhei numa escola que se chama Avenues The World School, é uma escola americana que tem alguns campos em outros países, e eu tive mesmo assim
oportunidade muito grande, que foi abrir essa escola de raiz. Fiz parte do núcleo dos 7 primeiros professores que fundaram a escola, e que receberam os primeiros 31 alunos dessa escola. A escola ainda nem sequer estava aberta, fomos trabalhar para um coworking em São Paulo, vivemos a cidade, foi uma experiência muito interessante realmente, durante 4 meses, só focada num tema que era a questão da sustentabilidade social, sustentabilidade ecológica, sustentabilidade ambiental. Foi mesmo muito bonito esse projeto. Mas essa escola, para dizer o quê? Essa escola era uma transgressora, é uma transgressora, não era, é, porque começa por aí. Como é que eles convidavam as pessoas ou faziam as propostas de trabalho ao seu corpo docente? Pela sua experiência realmente de vida. Não interessava se era professor, doutor, catedrático, isto ou aquilo. As pessoas, o processo de entrevistas era longuíssimo. Eu tive 4 entrevistas, mais portfólios, mais uma entrevista de vídeo. Uma coisa mesmo para conhecerem as pessoas. Eu costumava dizer, vocês devem ter uma bola de cristal para nos ir encontrar, porque, brincadeira, mas a verdade é que eles conheciam as pessoas que contratavam antes de as contratar, em vários cenários. Mas uma das coisas que para mim foi mais válida foi o facto de me dizerem, nesta escola és tu que vais criar o currículo. Portanto, eu não cheguei e não me deram pilhas de sebentas ou de objetivos, não é? Claro que a escola tinha objetivos, a escola tinha um grupo de pesquisa específica para pensar na parte curricular e depois os professores pegavam nesses objetivos e trabalhavam-nos e pensavam em projetos. É uma escola que trabalha essencialmente através da aprendizagem por projetos, da motivação intrínseca, portanto há uma série de questões, mas realmente acho que isso já foi bastante transgressor em relação a qualquer outra coisa, ao ponto de eu regressar a Portugal com um cartão de visita para ir trabalhar para qualquer lado e dizer, eu não vou ser capaz. Porque aquilo que me vão impor como modelo de trabalho, como modelo de ensino, é algo que eu não vou saber. Que eu não quero. Aliás, eu não quero praticar esse modelo. Não é? Porque uma das coisas, por exemplo, o meu ateliê na escola virava permanentemente uma instalação para eles viverem. E isto, o que é que isto faz? Com que, por exemplo, em relação ao mundo dos 3 anos, dos 3, 4 anos, que se estavam a trabalhar questões relacionadas com a luz e com a sombra, então eu como artista tinha a possibilidade de criar para eles experiências, sonografias, uma série de vivências, era isso, a aprendizagem através da vivência, não é? E, portanto, o facto de eu não estar, ou outra máxima, que eu acho que é uma transgressão também, mas é óbvio que eu podia fazê-lo ali, se calhar em outros contextos seria mais difícil. Mas eu, perante uma turma, não dizer é assim que se usam guaches, mas explicar-lhes isto são riscadores sólidos, isto são riscadores líquidos. Agora vamos ter 4 minutos em que cada um de vocês pega num material, conhecendo ou não conhecendo, e que vai explorar a sua potencialidade. 4 minutos em silêncio, vou com música, mergulhem nos vossos cadernos gráficos, experimentem os materiais. Vocês não têm ideia das coisas que apareciam nesses 4 minutos. Uma das cenas mais bonitas que eu vi, desculpa, Cristina, só acontece, uma das cenas mais bonitas que eu vi, exatamente por causa dessa ideia de termos uma aula que é um laboratório, nós tínhamos aquilo tudo muito dividido em esses 4 minutos chamavam-se Go Solo, que era mesmo para entrarem nos seus cadernos, começar a aquecer um bocadinho, não é? E depois havia um momento que era do Creative Studio, em que eles podiam explorar mais livremente. Ninguém estava nas mesas, estava tudo no chão ou nas paredes, não é? Explorar outras superfícies. E eu tinha uma dupla de miúdos, e era uma turma daquelas que toda a gente dizia, eles são isto, eles são aquilo. Não, eles são encantadores. Puseram-se com os guaches, com os ditos guaches. Achei isto genial, porque eles, como sabiam que aquilo estava tudo organizado, mas que eles tinham livre passe, foram pegar numa coisa que no Brasil é muito comum e aqui não é, mas todas as casas têm em cima das bancas da cozinha uma coisa que eles chamam de rodo, para puxar a água. E então eles pegaram nas tintas, puseram na folha, e quando eu vi, eu só tive que pegar no telefone e documentar aquele momento, porque eles não foram buscar o pincel, eles foram buscar o rodo que estava ali, ao lado dos outros materiais, sabe, isto eu vou usar, e fizeram um gesto lindíssimo. E aquilo ficou-me, obviamente, porque é isso. A transgressão é também libertadora. Vai, João.
Sim. Eu queria, tem a ver com tudo, mas mesmo com tudo que a Inês tem dito e também com o que a Isabel disse e com aquilo que começou por dizer a Cristina. E vou falar um bocadinho também como pai da expressão que tem sido tão criticada, dos limites e transgressões. É evidente que, se formos a ver bem, neste momento utilizou-se aqui, acho, uma ou duas vezes a palavra limite. Toda a gente falou de transgressão. Para dizer o quê? O que é a transgressão? A transgressão é criatividade. Na arte tudo é criatividade, na arte tudo é transgressão, e estamos resolvidos. Se bem que, se analisarmos os temas, de 2 em 2 minutos ou de minuto a minuto, ela utilizou a palavra transgressão para dizer que eu fiz uma transgressão. Aquilo que eu gostaria de chamar a atenção não era isso. É porque é que nós nos fixamos todos, e nos fixamos nas sessões anteriores, esta é a quinta, e a fixação é na palavra transgressão, para contestar, eventualmente, a sua pertinência. E porquê é que esquecemos a palavra limite? É que a palavra transgressão não faz sentido nenhum sem a palavra limite. E ninguém pergunta de que é que falamos quando falamos de limites. O problema é este. De que é que nós estamos a falar quando falamos de limites? A tentação imediata, indo pelo sentido habitual de transgressão, falamos de regras, falamos de cânones, falamos de preceitos, etc, etc. Eu acho que um dos poemas que traduz melhor aquilo que a Inês disse até agora e que melhor traduz a questão do limite e a questão da transgressão é o poema do José Régio, Eu Não Vou Por Aí. Eu não sei por onde vou, mas sei que não vou por aí. Ou seja, eu tenho a consciência de que há aqui limites. Porque há limites que são limites meus. Vamos lá ver. Há limites que me impõem, como há limites que eu me auto-imponho. E quando eu digo não vou por aí, estou a transgredir limites que me impuseram, mas também estou a assumir um limite que eu próprio me ponho. Portanto, há uma dialética entre limite e transgressão, e os limites são também, eu há pouco tempo escrevi um texto da liberdade, não dizia isso mesmo, há limites que são limites exteriores, que vêm de fora, e há limites que são limites interiores, que vêm de dentro. E muitas vezes a transgressão é a transgressão de limites interiores. Ou seja, é aquilo que nós podemos chamar a autossuperação, a autotranscendência. Quando nos transcendemos a nós próprios ou nos transcendemos em caminhos que nos introjetaram, que nós aprendemos e que nem sabemos que são normas, mas sentimos necessidade de dizer eu não vou por aí. E, portanto, eu acho que esta reflexão que nós... Esta reflexão muito alargada a diversas práticas artísticas, que estas conversas estão a proporcionar sobre limites e transgressões, era bom que a gente começasse a abrir e pensar, isto não se chama apenas transgressões, chama-se também limites. E, portanto, de que limites é que nós falamos, que limites é que nós ultrapassamos, que limites é que nós nos impomos, e, portanto, isso é extremamente importante, porque aí é que a gente aprende a criatividade. Sem o conceito de limite, também não pensamos a sério o conceito de criatividade, nem o conceito de liberdade. Absolutamente. Não, vai, Cristina. Sim, tens toda a razão. Eu tinha tomado aqui umas notazinhas iniciais, enfim, para não estar completamente... Sempre com fichas, porque isso não é a minha transgressão ainda. E tinha identificado muito a noção de limite com a noção de tabu. Eu sei que não é a mesma coisa e não é o que tu queres dizer, mas eu tinha perguntado a mim própria até onde posso ir na transgressão sem ultrapassar algumas coisas que para mim são tabus. Por exemplo, as crianças. Por exemplo, Pasolini. Por exemplo, o filme do Pasolini. Sodoma e Gomorra. Por exemplo, alguma coisa que tenha a ver com a liberdade do outro, que no fundo pode ser considerado como um limite, não é? Como um limite para a minha capacidade, para o meu desejo de transgredir, de me exprimir transgredindo.
não é? Mas eu utilizaria, enfim, para mim seria o tabu da criança, o tabu da orientação sexual, o tabu do racismo, vamos dizer assim. E não tanto, mas tens razão, quer dizer, essa reflexão deveria ser inicial. Quando eu pensei em alguma coisa para aqui, para mim, a noção de limite aparece-me imediatamente com com uma origem espacial. O limite é aquilo que no espaço me impede de passar além. A transgressão, na sua dimensão moral, é aquilo que me permite ir além sem limites no espaço. Enfim, Inês. Bem, Também me senti interrogada agora aqui. eu achei João, o comentário é muito pertinente e abre toda uma nova dimensão de conversa, porque eu sinto que podemos, sem dúvida, ir por aí. Digo-te já que é preciso muito mais coragem para falar dos limites do que das transgressões. Das transgressões eu estou aqui a navegar. Para falar dos limites eu abro-vos uma porta cá para dentro que é muito mais íntima. Portanto, talvez por isso é que nós tenhamos tanta dificuldade em começar pelos limites. Mas agora já aquecemos. Portanto, se calhar podemos ir por aí. Falando de limites, então... vou dividir isto mais ou menos em dois momentos. O momento mais prático, mas que não deixa de ser difícil e que não deixa de pôr o dedo na ferida. Quais são os limites que nós hoje temos à criação artística, ou que eu falo de uma forma pessoal, obviamente, apesar de os reconhecer em algumas pessoas com quem vou trocando informações. Eu sinto que a forma como me pedem hoje para operar é limitadora. Porquê? Como artista, hoje, eu assumo diversas funções no meu trabalho. Bom, podemos começar por falar desta. O artista é uma pessoa... artista, no caso, é uma pessoa que claramente precisa comunicar-se em mais do que uma linguagem, que vai para lá da visual, para atrair públicos, para ter pessoas que vão a workshops e que depois aparecem em sessões seguintes, para cativar o seu lugar na cidade. Então, ok. Eu hoje sou produtora. Não é? Eu assumo um lugar também em que, como artista, sei das dificuldades que é viver disto, então procuro outros locais e outros lugares em que possa apresentar o trabalho de outros artistas. E como artista um pouco mais experiente, dou-lhes voz a eles. E trato de tudo o resto. Trato da parte da comunicação, da ligação à instituição, do grafismo. Não é? Se pensarmos, eu comecei a trabalhar na Bonifrates e aquilo que queria era fazer tudo. Eu queria fazer tudo, eu não queria ter limite naquilo que me pediam. Eu não sabia nada, eu tinha 14 anos. Mas pedi para ser assistente da direção do João André. Então fazia as notinhas todas, punha, queres mudar aquilo? Ok. Fiz fotografia de cena, bem ou mal, tentei fazer. Fiz um cartaz para a peça. Fui assistente figurinista. Lá está, queria explorar tudo. Não queria ter limites nessa criação da minha ligação aos outros. E eu acho que isso é uma coisa que tento continuar a fazer. Mas, nesta forma de atuar, não é? E atenção, que eu não faço tudo isto porque quero fazer tudo isto. Eu faço tudo isto porque eu tenho que reger os limites que tenho, não é? Sejam financeiros, sejam de tempo, sejam familiares, sejam o meu limite de como é que eu equilibro uma vida que é pessoal com uma vida que é de trabalho. Portanto, há muitos limites e eu sinto que por ter que fazer todas estas coisas eu tenho um limite enorme à criação. Porque muitas semanas são a fazer tudo isto e não são livre no ateliê a fazer aquilo que eu devia estar a fazer. Uma das limitações que eu sinto hoje é esta. E atenção, isto não é fácil, porque passam-se semanas em que eu não tenho uma peça nova. Então que raio de artista sou eu se não estou a trabalhar diretamente com a matéria? É muito limitador. Eu acho que a forma como hoje nós estamos a viver em sociedade é muito limitadora a esse nível. Agora, isto é uma parte. Posso dar mais detalhes, posso dar menos detalhes. Posso falar dos outros limites que estavas a dizer. Esses sim são complicados. Que é, pego na exposição que eu tenho neste momento, mais uma vez, na Bissaia Barreto. É uma exposição
que fala exatamente sobre que limites é que eu aceito ou deixo de aceitar. Qual foi o meu limite? E aqui, naquele caso, é o limite. Qual é o meu limite em relação a uma situação de vida que eu estava a viver? E que foi preciso cortar, foi preciso cessar, foi preciso dizer basta. Até onde é que nós temos que nos ferir para dizer isto é o meu limite para aceitar determinada situação, dor, incompreensão, e dizer, e a partir daqui o que é que eu faço? Esta exposição é uma exposição que fala sobre isso. Sobre dizer, eu não quero mais ficar com uma série de questões dentro de mim, porque é que eu aceitei isto, ou porque é que eu me deixei tratar desta forma, ou porque é que durante tanto tempo eu me senti abaixo da minha potência, como é que eu deixei que me limitassem tanto, e agora o que é que eu faço com isso? E eu faço uma exposição. E isso tem a ver com uma nova figuração do corpo também? Absolutamente. Tem a ver com uma forma de olhar para mim mesma, tem a ver com uma forma de estar com as outras pessoas, tem a ver com uma forma de assumir o trabalho que eu faço e ao mesmo tempo também imponho limites. Eu quando crio imagens também imponho limites. Eu ao fraccionar o meu corpo em determinados enquadramentos, não dou o todo. Também não deixo, não é assim sem mais nem menos, não está o portão sempre aberto. Também é uma forma de impor limites. Eu também imponho neste momento, por aquilo que já vivi, o que é que eu dou ou deixo de dar. Eu não faço a mesma visita guiada sempre, eu leio o público. Isso também é uma forma de perceber qual é o limite. Eu posso perceber que aquele grupo é mais áspero e perceber daqui eu não vou passar. Portanto, quando falamos em limites dentro da criatividade, não é? Eu acho que, sendo uma artista que trabalha essencialmente questões do foro muito pessoal, e atenção que eu não acho, já não sei exatamente, foi quando estava a fazer a exposição no CAV que comentava sobre isso. A minha obra é autobiográfica, mas não deixa de ser uma obra política, não deixa de ser uma obra social, porque eu estou a falar de questões de imigração, estou a falar de questões relacionadas à nossa identidade, estou a falar de questões sobre o facto de como é que nós recebemos ou deixamos de receber a diferença. E ajudou-te teres feito essa exposição? As duas, muitíssimo. Muitíssimo. Claro. Uma pergunta debaixo da letra era e então e os limites? Realmente também se estar a focar muito nas transgressões e de facto conversa sobre os limites, está-se a perceber, muito mais. Até o tom mudou. Mas tu acabaste, eu acho que há limites, efetivamente, no mundo artístico, não é? Que vai agora, a Inês numerou uma série de outros que se calhar na base têm esta coisa que é muito difícil de vida de artista, porque financeiramente não é? É o que nós sabemos, não é? E não só a vida de artista, como a vida de uma gestora de um centro cultural, Cristina, estás aí. Está aqui, já, ela está a ouvir. E, portanto, todo o sistema está imensamente dedicado às dificuldades financeiras. Não é? Mas, quando eu digo, assim como todos ensinamos bem que a arte tem uma expressão e a criatividade tal, isso não significa que eu também não perceba na arte que há muitos limites, de várias ordens. Não é? E tu disseste uma coisa que me apontou aqui para um dos que eu sinto também, como espectadora, não é? Que foi a observação que te fazem de dizer mas a obra dela é autobiográfica. E tu imediatamente dizes mas é isto, 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 isto. E as coisas que tu enumeras são, e agora vou ser um bocadinho radical, e portanto posso, evidentemente, as coisas já nos vão levar. Isso denuncia que há temas hoje em dia que são os temas do mainstream artístico.
que é transgressões também. Claro. Queres reagir? Ou... Não, está certíssimo. Eu acho que eu tenho que perceber se a forma como eu imediatamente digo isto não é realmente uma defesa. Não é? Claro! Porque isso também não é o meu limite de, vejam lá se percebem que a arte não é só reacionária, porque eu também estou a reagir a coisas. Portanto, Mas a partir do momento em que tu reconheces os limites, tu podes aprender a lidar com esses limites. E isso é também uma forma de impulsionar a transgressão e para a criação. sem dúvida. E atenção, porque os limites são importantes, não é? Eu acho que é muito interessante nós fazermos exercícios criativos em que me imponho todos os limites e em que não imponho limites nenhuns. Vou dar o exemplo do workshop que tivemos no outro dia. Fizemos um workshop para a Bienal em que o tema era corpo, espaço e território como matéria de artista. Eu apresentei 2 projetos, não sei o quê, e depois disse a toda a gente, acabou, não vou falar mais nada, não vou apresentar mais nada, nós agora vamos partir para um momento prático. No primeiro, eu tinha levado uma série de objetos do meu acervo pessoal, coisas que estão no meu ateliê ou que já foram usadas em instalações. Olha, aquele papel todo costurado fez parte da instalação que nós fizemos aqui para o Penedo da Saudade. Foi para lá. E disse-lhes, ok, em duplo vamos fazer 2 coisas. Vamos ter um grupo que é o grupo que explora os objetos, e há um diálogo entre 2 pessoas em torno desses objetos, e vamos ter os documentadores. E era por causa um bocado desta ideia de que qual é o papel de quem está também a facilitar uma ação, um workshop, porque tem que ser um papel muito mais de observar, de dizer menos e observar, e a partir daquilo que está a acontecer fazer os seus comentários. E então foi engraçadíssimo, porque o primeiro exercício eu falo de diálogo e toda a gente remete o diálogo para a palavra. Então interagiram uns com os outros e com os objetos, mas muito na palavra. Não é verdade. E a seguir eu digo-lhes, ok, não disse a palavra limite, mas disse, agora ninguém pode falar, eu vou pôr uma música, não há mais conversa, há ação, há gesto. E foi encantador aquilo que aconteceu. Porque o facto de eles estarem limitados ao não uso da palavra fez-los comunicar com o corpo de um estranho, que muitos deles eram estranhos, de uma forma absolutamente poética. Portanto, os limites são criadores. E mesmo que não seja. Mesmo que não seja, devem poder ser dignos. Claro. Claro. Eu tenho 3 pequenezes. 3 pequenezes. Uma já foi referida pelo Maria André, porque eu também ia perguntar, com tanta transgressão, onde é que começava? Porque tinha de haver um começo para depois haver partida para a transgressão. Passou. Depois a Cristina disse o que é que se ensina, e digo-lhes que assisti a uma sessão do Alexandre Quintanilha, que foi ter uma importância fundamental na minha vida de professora de português e sobretudo de literatura. É que ele disse esta coisa que agora tem muito de óbvio, mas não era. O que o professor tem de ensinar, o que o professor tem de transmitir, são curiosidades. Curiosidade. E isto digo-lhes. Eu tentava, acima de tudo, eu preferia sempre alunos 11º e 12º, permitiam aquela liberdade de estar em casa. E eu tinha muita preocupação de lhes mostrar que a literatura era a vida. E dava sempre a literatura em função da vida. Ora, reparem, Ricardo Reis era um ensinamento. Ora, reparem, aprendam, conter, desafiar o destino, pois isso era mesmo que eu já... E aquilo... E depois o verbo surpreender, que é um verbo tão fundamental na minha vida, que faz parte do refrão. É um refrão um bocado lá na minha casa. Quando estamos em família, há sempre alguém que às tantas diz para os meus netos: vá lá, surpreendam a avó Lídia. No Natal, sim, surpreendam a avó Lídia. E os meus alunos, quando eu dizia façam um trabalho, era sempre a pergunta: setora, isto é para surpreender. E então eu também descobri como é que os ia surpreender no início do ano. Eu tinha que agarrá-los. E então dava 4 aulas, aqui eu chamava 4 aulas de charme. Depois logo se via. E na primeira aula entrava e dizia:
Depois olhar e dizer, estamos exatamente na mesma circunstância, vocês e eu. Vocês estão melhor porque pertencem a esse núcleo, a uma barricada, em que estão juntos, a cumplicidade, vão se rir de mim, fazer troça. À vontade que eu fazia imensa troça dos meus professores. Eu estou sozinha, deste lado da barricada, coitada de mim. E depois dizia, eu vou demonstrar que o português é a disciplina mais interessante que existe. As caras deles, a sua mestre. Português é a disciplina mais interessante que existe. E pegava na pauta, na lista dos alunos, e dizia, olha, eu tenho de aprender os nomes de todos, é melhor começar. Então olhava e dizia, Natália. Reparem neste nome, Natália, tão sonoro. Já pensaram? A língua tem este lado, a sonoridade. Reparem, Nuno, o nome é simpático, é sonoro, é doce, mas não tem sonoridade. Olha, a vossa mãe chama da janela Nuno. Reparem o que fica no ar. Para mais nós, que temos esta maneira de fechar, Nuno, sabem como chamam os meus filhos? Flávio e Sérgio. Sabem porquê? Porque tinha de ter uma vogal aberta, tinha de ter sonoridade. No primeiro não tínhamos nenhum nome. E o pai tinha uma exigência. Não tem nome duplo. Não pode ser António José. Porque umas pessoas chamam António, outras José, outras José. Não. Era só isso. E então fomos à lista telefónica. E chegou Flávio. Eu disse, Flávio é um nome bonito. Até tem uma líquida. Era tudo a favor. Ficou Flávio. E foi assim. E então eles começavam a achar que nunca ninguém lhes tinha levado nada daquela natureza. A sonoridade da língua, o lado sonoro, praticar o lado sonoro, ouvir-se, ouvir os nomes. E a partir daí andava e na segunda aula enfiava-lhes a calçada de Carriche, o António Julião. Lia eu. E quando chegava ao fim da leitura, eu lia, a calça. E os alunos olhavam todos para o nariz do lado, a pensar que eu estava mesmo desfalecida, já tinha caído. E aquilo surtia efeito. E depois de já os ter agarrados, então o ano começava, digamos, e isto agora era o verbo surpreender, era trazer Quintanilha e a importância. Já uma vez lhe disse, o senhor não sabe a importância que teve na minha vida professora, com aquela ideia de transmitir curiosidade. Está lá coisa mais fantástica. Agora, ao surpreender, ainda quero dizer, eu sou muito exigente para os artistas. Para já, não há nenhuma arte que não me atraia. Eu vou atrás de coisas em quilómetros que já não são para a minha idade. E exijo ao artista que me surpreende. Porque, para já, eu defino o artista como aquele que acrescenta. Ora, se o obriga a acrescentar, necessariamente ele vai ter de me surpreender. E às vezes são coisas mínimas que não lembram a ninguém. Mas a verdade é que aquele toque, qualquer coisinha que surpreenda, é a minha exigência para o artista. Eu apetece-me reagir, enfim, porque eu ainda me lembro de ser professora, não é? E é interessante porque no meu contacto, que tive muito também com o ensino secundário, na altura dos estágios, na altura da tua mãe, na altura em que trabalhei muito com a tua mãe, uma das, enfim, das ideias que eu tentava passar aos jovens que consideravam que ler textos literários era uma seca, era fundamentalmente uma seca, era a ideia de que o ato criativo, o homem que está por trás, que escreveu aquele texto, que é uma seca, para ser lido por um jovem de 12 ou 13 ou de 14 anos, aquele homem ou aquela mulher, no momento em que o escreveram, estavam a sofrer, atormentados,
com vontade de se revoltar, ou revoltados, ou estavam a tentar ultrapassar um momento muito particular, um momento forte, afetivamente forte, emocionalmente forte da sua vida. E não é, um escritor não se senta à secretária, ou à mesa, para escrever uma seca, para escrever um texto que é uma seca. Também pode acontecer, mas enfim, então não estamos a falar de literatura, provavelmente. E, pronto, o ato de criação envolve forçosamente uma atitude que é uma atitude perante a vida, e era essa atitude que eu os convidava a partilhar. Imaginem-se chateados com a vossa mãe, aborrecidos com o vosso colega, tristes porque não sei o quê, em qualquer situação, ou de alegria, ou de tristeza, ou de sofrimento, ou do que seja, a produzir qualquer coisa nesse ato de afeto, digamos assim. E isso levava-os a ler Rimbaud de uma outra maneira, ou Victor Hugo de uma outra maneira. Quer dizer, ler um poema, por mais banal que seja, à luz de quem o criou, do estado de espírito de quem o criou no momento da criação, mudava a percepção das coisas e mudava a tal relação do jovem, da criança, enfim, do adolescente com o texto. Mas a criação tem que ser sempre um ato resultante do sofrimento. Sempre? Não, eu estava a dizer assim. Não, de forma nenhuma. Eu acho que há claros exemplos de pessoas que escrevem mais ou que criam mais em momentos em que estão atormentados com alguma coisa, não é? Mas eu também disse alegria, quer dizer... Exato, mas sim, alegria, não é só... Eu ia frisar sobre isso, mas não só. Nós podemos... Eu gosto muito da ideia que a Lídia trouxe de que o artista é aquele que acrescenta, não é? Pegando nesta ideia de surpreender... E pegando numa ideia que eu acho mais importante ainda, que é do Quintanilha, que a curiosidade, não é aquilo que se transmite, e não se ensina, transmite-se, porque parte de um lugar que é o pessoal. Não é? E a partir do momento em que nós desenvolvemos uma capacidade empática para com a outra ou o outro criador, a pessoa que tem algo a dizer, talvez nos seja mais fácil reconhecer naquela obra algo de nós. Portanto, um exemplo. Hoje eu lembro-me que quando comecei a estudar artes, ir ao museu comigo era uma seca. Era uma seca, porque as pessoas viam as coisas, se calhar, em 2 horas, e eu, ao fim de 4 horas, ainda pedia: não, mas sentem-se mais um bocadinho na mesa do café, do museu, já vou. Porque eu queria ver tudo. E hoje eu sei que não é para ver tudo. Eu vejo as obras que querem conversar comigo e com as quais eu quero conversar. Não estou a dizer com isto que vou ignorar o trabalho de uma série de pessoas. Mas eu acho que nós temos que também saber que se o artista é aquele que acrescenta, o artista é aquele que acrescenta algo que eu também já sou. Não é? E, portanto, também é uma forma de entender a arte, saber que nem todos nos vamos relacionar da mesma forma, com o mesmo texto, com a mesma música, com a mesma peça de teatro. E isto é bonito de se compreender, porque a ideia da surpresa, não é? E de termos esta responsabilidade perante quem nos vem ver, se calhar eu quero que as pessoas saiam dali mais curiosas consigo mesmas. Não é sequer a perceber mais ou menos sobre mim ou sobre o meu trabalho. Mas eu tive um momento lindíssimo no outro dia na exposição, porque fiz uma visita a um grupo de ex-alunos da Brutero, mas da década de 60. Eu, como aluna da Brutero, estávamos lá, eu tinha ido tirar fotografias da exposição e de repente aparecem, tinham vindo todos visitar a Casa Museu e eles disseram: eu disse: mas eu faço uma visita guiada. Faço, claro que sim, pronto, estou aqui. E quando chegamos a um determinado momento da exposição, há uma senhora que diz assim: eu posso dizer uma coisa? Eu, claro, por favor. E ela diz: é que eu olho para estas fotografias e faz-me pensar que nós durante a infância vivemos e depois passamos anos a trabalhar, a repetir a mesma coisa, mas agora que estou reformada posso brincar outra vez. Aquelas fotografias devolveram-lhe o sentido lúdico da vida, não é?
Como quem diz, eu também posso ir para casa e brincar e fazer sombras na parede, o que quer que seja. Despertou nela uma curiosidade. E isso é aquilo que eu mais posso querer, não é? Não espero que ela daqui a muitos anos se calhar se lembre do nome exato da obra, da técnica, mas talvez ela se lembre desse pequeno momento de eu vi algo que me fez perceber que a vida é mais do que... Inês, eu pego nessas sombras na parede e eu tinha uma questão que tem a ver com os títulos com alguns títulos das tuas obras, produções, e que me parecem sempre o mesmo título. Gosto. Sim, então, conta-me mais. Aliás, escreve-se sempre o mesmo texto, um escritor escreve sempre o mesmo texto e por aí adiante. Quer dizer, entre manhãs, os caminhos de tangente, interstício entre o céu e a terra. Não é sempre o mesmo título. É muito interessante. Bom, vamos lá, aqui títulos diversos. O Entre o Céu e a Terra é o título de uma exposição, não fui eu que dei o título. Mas é óbvio que eu também estava ali próxima e, além disso, a obra que fiz para o Entre o Céu e a Terra é Elvas, é a exposição de Elvas. Era um site específico, exatamente, para uma torre específica da Igreja das Domínicas, e começava-se num plano terreno e atingia-se o mirador, supostamente um olhar para o céu, para aí fora. Portanto, há aqui um entre, claro. O interstício, eu também dizia exatamente que o interstício era aquele espaço entre a pedra, entre a cabeça e o pêndulo, não é? E o que eu queria era que as pessoas olhassem para aquele lugar de possibilidades no que lá estava. O entre manhãs, eu começo sempre também por referir que o entre pode ser um estado temporal, de espírito, uma passagem. Estes trabalhos que tu estás a enunciar, o Tangente é um trabalho colaborativo, é uma performance feita também ali na Casa da Bienal, falam muito sobre estas ideias de percebermos qual é o nosso eixo, o que é que nos orienta, o que é que nos faz caminhar. Portanto, eu posso dizer que sim, que os meus trabalhos, se eu um dia pegarem todos esses títulos para escrever um texto, estará tudo amarrado, mas isso também é aquilo que me dá algum conforto de que o que estou a fazer realmente está ligado. Porque lembram-se que eu no início disse que tinha ali às vezes uns momentos de sentir, mas se eu estou a fazer tanta coisa, será que estou... Em busca de território. Não, isso, sim, em busca de um território, em busca de um lugar, em busca de um sentimento de pertença, não é? Porque se no início eu ficava ainda meio na dúvida se podia ou não transitar entre tantas linguagens, eu hoje fico muito contente de pensar, e lá, agora também faço performance, e agora também faço pastilhas, agora o desenho não é só um desenho, é um desenho espacial também, é um desenho do processo, é um desenho... Eu hoje sinto que é exatamente o transitar entre tantas áreas, esse hibridismo, que faz de mim a artista que eu sou. Não há uma artista que tem um plano, eu costumo dizer que são os trabalhos que me pedem para ir buscar as linguagens. Mas também, só falando de outra coisa, eu, nas biografias que costumo apresentar, eu ponho a palavra como linguagem artística. Porque há muitos dos meus trabalhos que começam na palavra. Num contínuo movimento para chegar ao centro de si, que é a peça que eu apresentei para esse Entre o Céu e a Terra, são frases, são títulos que eu escrevo muitas vezes. Hoje já não tanto assim, mas vou continuar a insistir um bocadinho nesta ideia. Eu acordo muito cedo, eu não durmo exatamente muito bem. E nos momentos em que estou ou a tentar adormecer ou a acordar, escrevo. Escrevo pequeninas coisas que depois remoo e depois volto e noto, às vezes no caderno, ou fica na minha cabeça e depois vou pô-las no papel. Portanto, a palavra tem uma importância fulcral nos meus trabalhos. E o que é que estás a fazer agora para nos apresentar? E se calhar é a última pergunta. Olhem, pronto. Para além de... Isso não és obrigada a responder. Não. Além daquelas coisas todas que não gostas de fazer. Não é que não gosto, atenção. Não é que não gosto.
Eu só sinto é que elas me tiram um pouco mais de ar do que o que eu gostaria e que causam uma certa angústia, uma certa limitação a outras coisas. Não é que eu não gosto, eu gosto de fazer design, por exemplo, eu gosto de produzir coisas para outros artistas, eu gosto de fazer workshops, porque sim, é óbvio que uma pessoa sai mais rica desses momentos também, não é? Essa capacidade, só voltando um bocadinho àquilo que a Isabel disse há pouco, essa capacidade que eles têm, não só de se sentir muito ainda curiosos com as coisas, mas de nos dar respostas. Aquilo que foi mais desafiador para mim na minha atuação como professora, e que o facto de não ter um programa que eu estava a seguir, mas ser eu a fazer o programa, e atenção, quando se trabalha nesta lógica da aprendizagem por projetos, as coisas às vezes mudam de um dia para o outro, porque os alunos podem... A história da documentação é o seguinte: eu fazia uma instalação, eles vinham viver essa instalação, e estava eu e as outras duas professoras a documentar tudo, todos os diálogos que estavam a acontecer. E naqueles diálogos estavam as pistas do que ia acontecer a seguir. Isto dá um trabalho gigantesco, tanto prático como conceptual, como alinhar novamente as expectativas, quer dizer, mas eu acho que isto foi a coisa mais desafiadora, e se calhar foi por isso que eu gostei tanto de ser professora, porque eu nunca deixei de ser artista. Eu sempre vi os meus alunos, e quem me disse isto foi uma pessoa que eu tenho uma consideração enorme, que é uma das grandes curadoras portuguesas, que é a Sara Antónia Matos. Ela disse: tu nunca deixaste de ser artista, porque eles são extensões de ti. E eram. Eu sempre senti os meus alunos um pouco como extensões dessas coisas que eu queria dizer e que eu queria fazer, e que se calhar naquele momento não estavam a acontecer de uma forma, estavam a acontecer de outra, não é? Tirando, por isso, isto tudo para defender que eu gosto muito de dar workshops e conversas e por aí fora. Mas o que é que estou a fazer? Estou a preparar-me para uma viagem que vou fazer novamente até ao Brasil, porque fui convidada para ir a um festival em Bragança Paulista, um festival chamado Arte Serrinha, e vou estar durante 10 dias no território e a criar dentro dessa experiência, com alguns outros artistas. Depois disso, tenho pela frente também um período de produção para uma exposição que tenho em novembro, que ainda não posso dizer, não posso anunciar, mas tenho uma grande exposição em novembro, que também me vai colocar a trabalhar com outras pessoas de quem estou muito contente. E pronto, e tenho mais alguns workshops agora para dar, coisas que têm acontecido pela cidade. Inês, muito obrigada. Eu não sei se não respondemos às perguntas do João.